Bem-vindos a mais um Como Talk. Como você sabe, este é o nosso podcast onde conversamos sobre o universo da saúde. E hoje eu estou com Carolina Helena, que é nutricionista, especialista em emagrecimento e nutrição esportiva. Seja bem-vinda, Carolina. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá conversar um pouquinho sobre esse universo da saúde que a nutrição está inserida também. Exato. Carolina, a gente começa sempre falando como foi o seu começo de carreira, como você escolheu o seu curso, né, e a sua formação, e depois da formação acadêmica, como você foi se posicionando no mercado de trabalho. E aí eu gostaria de saber de você, como é que foi o seu começo de carreira? Então, a nutrição foi uma paixão desde a escola. Então, eu participava muito dos grupos de ciência, de iniciação científica. E aí fui me interessando para a parte de alimentação, da pirâmide alimentar na época, né? E como os alimentos eles poderiam nos fornecer energia, e também a ação dos alimentos na nossa saúde. Então, a partir daí, sobre escolhas, sobre o que você é o que você come. Então, eu comecei a fazer esse tipo de ligação. Então, a gente tem com a nutrição uma base de cuidar do outro. Então, sempre fui comunicativa, sempre gostei de estar junto das outras pessoas e ajudá-las através da nutrição. Foi uma missão que eu entendi que seria interessante para mim e fiz o vestibular e realmente ingressei na faculdade e estou aqui até agora. Coisa boa, muito bom. Aí me diz uma coisa, desse sonho de menina para hoje, você está satisfeita com a sua escolha? Muitíssimo. Eu não poderia estar num momento melhor, colhendo os frutos que a nutrição hoje vem trazendo. É uma profissão que cresce muito. No início, você poderia imaginar que não era uma profissão tão comum. E as pessoas até diziam: a nutricionista não é tão promissora a essa profissão. O que é que faz o nutricionista? É só dieta ou só trabalhar na cozinha? E aí a gente entende que a nutrição ela é muito ampla, nos dá margem para cuidar do ser humano como um todo, porque afinal de contas, quem não se alimenta? É verdade. Né? Então, todo mundo, em todas as fases da vida, necessita de nutrição. E eu digo que a nutrição é a base de todas as terapias. Então, estar inserido nesse meio, para mim, é motivo de muita alegria. Coisa boa, muito bom. E me fala um pouquinho, você é especialista em emagrecimento e em nutrição esportiva, e a gente sabe, né? Hoje em dia a gente tem vivido um problema de saúde pública, Sim. inclusive, da questão da obesidade e do sobrepeso, e tem tido uma procura muito grande. A gente vê, obviamente, na internet, né? Tem crescido muito, tanto em volume de pessoas, obviamente, que tratam essa questão do emagrecimento, mas também a nível de estudos, de pesquisa, de Sim. conhecimento, né? Sobre essa questão do emagrecimento. E você, como especialista, como é que você tem visto no dia a dia do seu consultório, né, em relação aos pacientes? É realmente a principal procura dos pacientes? Então, a obesidade é um problema de saúde pública, como também o sobrepeso. São hábitos que vêm ao longo da vida ou através de acontecimentos. A gente sabe que tem um perfil genético, as escolhas que os indivíduos fazem, mas é um fator que está aí gritante. 60% da população com sobrepeso ou obesidade, Mais da metade. mais da metade da população. Então, a gente entende que pessoas precisam ser cuidadas, né, de forma holística e que estar obeso hoje quer dizer que você vai ter uma longevidade menor, vai ter uma menor qualidade de vida. E tratar de obesidade não é somente dieta e exercício. Porque senão, hoje em dia, a gente tem uma grande quantidade de academias, de consultórios, então já estaria todo mundo emagrecido. Só que a gente entende que a base da obesidade vai além do comer, vai envolver o comportamento alimentar, vai envolver as escolhas, vai envolver a base familiar, vai envolver os perfis econômicos, sociais, e a gente precisa estar inserido nisso para tratar pessoas além do peso, né? Não só o peso, mas além do peso. E
eu vejo que a procura é muito grande pelo emagrecimento e até mesmo o emagrecimento a curto prazo, com um resultado rápido, né? Muitas pessoas têm um gatilho, têm uma dor, têm uma dificuldade e querem emagrecer ali, mas pensando no processo de emagrecimento, a gente precisa entender que não é linear. Não vai ser, por exemplo, de uma hora para outra que você vai emagrecer e sustentar, porque além do emagrecimento, é necessário que aconteça esse emagrecimento de uma forma sustentável, que você dê continuidade. Então, hoje em dia, há uma busca elevada por processo de emagrecimento. Muitos indivíduos procuram esse emagrecimento de forma mais rápida e com resultados imediatos. E aí existe justamente o desvio, né, de não só a alimentação, a atividade física, o tratamento medicamentoso, mas também algumas condutas que fazem o reganho de peso ou a não mudança do estilo de vida, porque aí a pessoa vai voltar para o ponto de onde partiu, ou até mesmo estar em um quadro pior, né? Então, realmente, os quadros de obesidade só aumentam, a procura pelo emagrecimento é muito grande e a gente precisa estar preparado para tratar esse paciente como um todo. É verdade. É um pouco assustador, né? Você ter 60% da população com sobrepeso ou obesa. E aí, eu gostaria de saber de você, né, na prática, como é que está acontecendo isso. Porque hoje a gente tem muita informação sobre a questão nutricional, a gente tem muita informação sobre a questão de treinos. Então, realmente é uma coisa que democratizou, né? Se você pesquisar um pouquinho na internet, você vai ver muita informação, você tem trocentas informações sobre treinos e etc. A gente tem, então, esse volume de informação e, mesmo assim, as pessoas estão cada vez mais obesas. Onde é que está o problema? Então, Porque, assim, eu como leigo, vamos dizer assim, né? Ou semi-leigo, né? É o que está acontecendo? Porque todo mundo sabe como é que emagrece, o que é que tem que fazer para emagrecer. As pessoas só não querem fazer, né? Então, é o processo que as pessoas não querem viver, passar de fato. A gente entende que o emagrecimento, imagine um iceberg. A ponta do iceberg é o peso que você irá perder, ou que almeja perder, eliminar. E aí, por trás, abaixo desse iceberg, a gente tem toda uma cascata que realmente precisa estar organizada. Não somente a perca de peso, mas o gatilho de começar, a dor ou o que te fez querer perder peso. Seja uma doença, ou você, por exemplo, querer subir uma escada e não conseguir, pegar seu filho no colo e não conseguir, querer subir uma escada para pegar algo no guarda-roupa e também não conseguir. São diversos gatilhos. Então, nunca é do nada que você vai entender que precisa emagrecer. Depois, a gente vai para a fase da ação. Então, eu vou ter que ter uma ação para que isso aconteça. Precisa também que esse movimento dessa ação, ela seja uma ação contínua, que você consiga dar conta. E aí onde mora, assim, o insucesso de muitas pessoas, porque começam a fazer algumas estratégias que não vão ser adequadas para o seu dia a dia, para a sua logística, para o seu estilo de vida. Então, começa e abandona. E aí, a partir disso, né, desse movimento de ter o gatilho de começar, fazer os passos, partir para a ação, dar continuidade, e existe também a necessidade da mudança de mentalidade. Não existe um emagrecimento sustentável se, de fato, não acontecer a mudança de mentalidade. Porque a alimentação ela vai estar inserida onde você estiver. Então, você tem que estar apto a fazer boas escolhas, a ter essa regulação de não comer por impulso, de organizar as suas emoções com relação à alimentação, de entender qual é o seu momento da vida. Então, a gente tem uma criança em desenvolvimento, uma gestante, uma mulher na menopausa. Então, tudo isso vai ser diferente de uma pessoa para outra. Então, fazer esse passo a passo, não só a ponta do iceberg do peso, mas tratar todo esse esquema que a gente precisa para que a pessoa tenha adesão e consiga dar conta desse processo. E aí, muitas pessoas desistem no meio do caminho, ou porque não se identificam com a estratégia, ou porque não têm essa constância, não querem viver o processo. No caso,
a disciplina que A tá disciplina é faltando, importante de manter demais. aquilo dali e seguir aquele processo, né? Exatamente. Quando a gente trata de emagrecimento, mais importante do que a velocidade é a constância. É você ser constante naquilo que você almeja. E aí entender que além do peso, existe também a parte de autoestima, de autocuidado, que você vai alcançar ao emagrecer. Mas precisa que o ambiente também seja favorável. E se você não tem um ambiente favorável, você tem que estar cada vez mais disciplinado para que em qualquer ambiente Para não ser influenciado pelo você não meio, seja né? influenciado, exatamente. É verdade. E aí, a sua outra área de atuação, seu outro foco é a questão da nutrição esportiva, Sim. né? Então tem a questão do emagrecimento e tem a nutrição esportiva. E aí, pelo nome, a nutrição esportiva é o quê? É só para atletas ou só para realmente pessoal que é profissional da área do esporte? Não, não necessariamente. A nutrição esportiva é uma modalidade que vai atender tanto pacientes desportistas, praticantes de exercícios, de diversas modalidades, como também acompanhar os atletas de elite, atletas que realmente fazem do meio de vida, né, competir. Então, acompanham tanto atletas da modalidade de corrida, de crossfit, também outras modalidades para autodesenvolvimento. Então, você quer correr uma meia maratona, correr uma maratona. Então, a gente faz todo o preparo, né, que a gente chama de periodização do teu planejamento alimentar, né, que é importante demais. Eu digo que para um atleta, o sucesso mora nos detalhes. Então, desde uma boa noite de sono, um aporte adequado de calorias, de carboidratos, os tipos de carboidratos que esse atleta ele vai precisar ingerir, estratégias diversas, como, por exemplo, um pré-sleeping de carboidratos, se você vai fazer uma prova de corrida logo pela De longa manhã, de duração longa também, né? duração. Então, envolve tanto esportes de endurance como de força. Eu tive agora há pouco alguns pacientes que participaram do TAF, Sim, que teste de é aptidão física. exatamente. E todos obtiveram sucesso, foram aprovados no TAF. E isso para mim foi um motivo de muita alegria, mas precisou que esses pacientes, esses atletas, eles tivessem disciplina e confiança e adesão ao que a gente planejou. Então, não foi faltando uma semana que a gente começou a fazer esse planejamento. É A verdade. gente já vem com a Até porque o base. TAF não é tão fácil, não, né? Exatamente. Ele não é, precisa de preparo, você precisa treinar para ele, né? Exatamente. Aí, então, aqui a gente já está falando também de um público completamente diferente do público do emagrecimento. Mas O envolve nutrição nível esportiva. de disciplina, obviamente, é bem mais alto, porque já são pessoas disciplinadas, né? Já são ou desportistas ou atletas de elite, né? Que aí, obviamente, já é um pessoal ultra disciplinado, Verdade. né? Maravilha. Agora, além disso, isso na verdade é o que você trabalha no consultório, não é isso? Mas você também tem um vínculo no SUS Sim. como nutricionista gestora, não é isso? E também atua em uma ONG, Sim. né? Me fala, por exemplo, no SUS, o que é que você faz lá como nutricionista gestora? Então, são cargos diferentes. Como gestão, eu participo da parte de compras, de gestão de pedidos, que é uma das áreas que o nutricionista pode sim atuar, né? Porque a gente tem todo um know-how aí de pedidos, de per capita, que a gente pode estar trabalhando. Então, no serviço público, é realmente necessário o nutricionista para dar aval em determinados cardápios, em determinadas combinações. Então, a gente precisa do nutricionista atuando. E na nutrição, que a gente chama nutrição social ou serviço público, é muito da acolhida do paciente, onde a gente entende que o fator econômico, socioeconômico, ele pesa muito. Então, muitas vezes o paciente ele não tem ali uma verba separada para comer proteína de forma adequada, vegetais de forma adequada, aquele prato colorido que aí a gente planeja, almeja, gostaria que todos tivessem acesso. Então, a gente não tem esse tipo de perfil, mas aí o que é que a gente vai trabalhar? Com educação nutricional,
com entendimento sobre, por exemplo, o uso do dinheiro, né, de forma mais esclarecida, por exemplo, ao invés de você comprar Miojo. miojo, exatamente, que é muito barato, é fácil, né, de preparar aí. Mas aí você pode comprar uma batata doce, um inhame, um cuscuz, uma proteína de alto valor biológico como o ovo, por exemplo. Que, na verdade, quebra muitas vezes também aquele pensamento de fazer dieta é muito mais caro do que uma alimentação normal, né? Que a gente sabe que não é. Tanto pela aquisição dos alimentos Sim. e é muito mais barato, obviamente, no pós, né? Exatamente. Para concluir essa parte aí do SUS, eu também gosto de trabalhar com receitas naturais de reaproveitamento de alimentos, e ensinar mesmo, evitar desperdício e fazer boas escolhas na matemática ali da casa. E uma coisa muito interessante sobre que você falou sobre fazer dieta é caro, é totalmente uma crença limitante. Para você ter uma ideia, eu acompanho mãe e filha. E ambas chegaram para mim no acompanhamento 40 dias depois da nossa primeira consulta. Carol, estou super feliz, não sabe o que aconteceu. A feira do mês da nossa casa diminuiu R$ 500. No supermercado, guloseimas, snacks, alimentos fora do padrão para um emagrecimento, você pode até dizer assim, é besteira, mas vai somar. É verdade. Não é tão barato Não assim. é tão barato assim. E aí, se você for pesar mesmo, se você for fazer 1 quilo de batata doce, 1 quilo de macaxeira de inhame, uma bandeja de ovo, a gente sabe que realmente os alimentos subiram um pouco de valor, mas Mas todos subiram. todos subiram. Tanto os saudáveis como os não saudáveis. Exatamente. Né? Os ultraprocessados também estão mais caros. Exatamente. E aí é incrível como a nutrição, ela participa também, quando a gente fala de todos os aspectos de uma família. Se você tem uma família que pode, por exemplo, juntar um valor para viajar, porque deu R$ 500, R$ 800, que já chegou também para mim, A menos esse no número mês. de... Olha, se a gente for fazer um cálculo rápido, R$ 500 a menos vai dar R$ 6.000 no ano de economia. Exatamente. Já dá para viajar no final do ano. Né? Exatamente. Nada contra deliveries, mas também é outro ponto. Se gasta muito, né? Se gasta muito. Se gasta muito com iFood, né? Vamos dizer a marca aqui, o nome do aplicativo. Exatamente. Aqui a gente pode dizer o que a gente quiser. Pode falar tudo, né? E aí é um dos pontos que eu gosto também de trabalhar com a parte do comportamento. Porque com certeza você recebe também vários pacientes que dizem, eu não vivo sem o iFood. Aí, e no iFood ninguém pede uma salada todo dia. É né? verdade. Principalmente se você for escolher por impulso ou com a fome hedônica, que é aquela vontade. Então, você vai ver aquele prato muito atrativo ali, a salada, às vezes, pode Até ser bonita. A foto bonita, colorida. Aí você vê aquele hambúrguer com queijo derretendo. Realmente, fica complicado. Se você estiver justamente guiado por impulso, por fome hedônica, por vontade, e também não estiver tão disciplinado, né? Então, realmente, são vários aspectos para você escolher, mas... a questão do iFood também é bem interessante, que eu já trabalhei com diversos pacientes. Desinstale, evite pedir também, tanto no valor econômico, como na adesão do plano alimentar. De dizer assim, não, realmente o resultado foi outro, porque eu evitei pedir esse tipo de guloseimas ou alimentos mais hiperpalatáveis e principalmente dependendo do horário, que geralmente é aquele pedido no final da noite. Já antes de dormir. Antes de dormir. Ou então acaba pedindo um combo mais elaborado. Porque eu até mais calórico, mais no calórico. Caso, né? Bem mais calórico. Bem mais calórico. Em vez de pedir só o sanduíche, aí já pede mais uma batata, um milkshake. Um refrigerante. E aí, mesmo numa situação de um iFood, ou se você sair para um restaurante, você consegue sim fazer boas escolhas. Porque a gente não vive numa bolha. Para onde a gente vai ter comida. Então, cabe a você decidir. E, justamente, se você tiver um plano alimentar organizado, eu digo que é um método tipo um Waze que eu utilizo com os meus pacientes. Vamos fazer aqui, vamos colocar um Waze, porque eu vou te guiando. Ninguém fica engessado, você consegue fazer boas escolhas com equilíbrio. Não é à toa que a minha logomarca, né, tem também nutrição e equilíbrio. É necessário. E
a gente consegue resultados de sucesso fazendo boas escolhas, porque ao sair você consegue. Eu tenho uma batata frita, tenho uma batata ao forno, vou escolher. Hoje em dia, os restaurantes já têm aquele cuidado de um vegetal salteado, um espaguete de vegetais, que também é saboroso. Precisa que as pessoas tenham a quebra desse preconceito. Ah, não gosto, não quero, mas nunca provou. Então, a gente precisa... E mesmo aquela pessoa que, vamos dizer assim, tem um paladar mais seletivo, ela vai encontrar coisas boas também que vão agradar a ela, né? Exatamente. Feito você disse, hoje a gente tem opções para tudo. Inclusive no próprio iFood. Você tem trocentas opções. Você tem aquela opção com um bom valor nutricional, com 400 calorias, e você tem aquele com um péssimo valor nutricional, com 1.200 calorias. Exatamente. Aí você vira, não, mas eu só como uma vez ao dia, vamos ver como é que está, ou então como pouco, vamos ver como é que está o valor calórico, o valor nutricional destas refeições, desta combinação de alimentos, né, onde a gente vê ou proteínas mais calóricas, mais gordurosas, ou até mesmo com baixa quantidade de proteína, que aí já altera um pouco mais na saciedade, fibras e vegetais zero, né, que é importante também para o processo de saciedade, claro, para a inclusão de micronutrientes, né, para o nosso corpo, que eu digo que assim, nosso corpo é uma fábrica. Essa fábrica precisa que as máquinas estejam trabalhando muito bem, que são os órgãos. Isso. E os botões que acionam essas máquinas são justamente micronutrientes, fitoquímicos, bioativos, compostos que a gente consegue alcançar, né, através da ingestão de alimentos coloridos, como frutas, verduras, legumes, também através dos macronutrientes de uma forma mais limpa, né, como que a gente diz, realmente comida de verdade. A gente consegue colorir esse prato aí e fazer com que essa máquina, né, essa fábrica que é o nosso corpo, funcione de uma forma plena, né, para nos dar bem-estar, para que a gente possa alcançar vitalidade, longevidade, porque eu imagino que você quer estar no futuro, né? Com certeza. Então, para isso, você tem que começar de agora. E eu já faço. Perfeito. Eu já faço. Minha pretensão é passar dos 100 bem. Bem, Exatamente. Bem, vamos ver se vai dar certo. Vai, né? sim. Por isso que eu digo que... Eu passo por onde, eu me comporto. Está no caminho certo. Tento ser o máximo que eu posso, obviamente, disciplinado. Às vezes a gente dá umas escapulidas. Né? E... Você já sabe, eu sou um fanático, por exemplo, por doce de leite, então de vez em quando a gente dá uma fugidinha da dieta. Mas, como você disse, é um equilíbrio, né? Equilíbrio. A gente também tem que ser Exatamente. feliz um pouquinho naquilo que a gente come de vez em quando, né? A gente só não pode exagerar. Mas você estava falando agora de um ponto, né? Inclusive dos micronutrientes. Sim. E eu lembrei de uma pesquisa, na verdade era um estudo científico que eu li recentemente, falando que tem crescido muito, principalmente em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né, como é o nosso, e aí a pesquisa falou muito do Brasil, uma pesquisa inclusive com pesquisadores brasileiros, falando sobre um crescimento assustador de crianças, principalmente crianças, mas tem adultos também, mas principalmente de crianças, o estudo falava, crianças obesas desnutridas ou subnutridas. Então, crianças gordas, né, que não consomem a quantidade necessária de nutrientes. Então, elas estão comendo basicamente carboidrato, farináceos, né? Aquele carboidrato ultraprocessado, um dos piores em tese, né, para a gente comer. Muita gordura, muito sódio, então retém muito líquido também, principalmente por conta de produtos ultraprocessados, ultra-industrializados. Né? Tanto no consultório particular, como no SUS, como também na ONG, onde você também atua, né? Você tem notado isso? Você tem visto esse fenômeno acontecer na prática, na realidade do seu dia a dia? Totalmente. É visível como essa questão da subnutrição e da baixa densidade nutricional pesa demais. E aí sobrecarrega todos os serviços. Entenda que tudo começa da
a amamentação, do aleitamento materno, que aí seria um sonho que todas as crianças amamentassem até os 6 meses de idade, e a partir daí começasse a introdução alimentar com alimentos de uma forma adequada, né? Começar a ofertar as proteínas, as leguminosas, os vegetais. Por último, né? A criança não sabe o que é doce, não sabe o que é salgado, não sabe o que é um petit suisse, não sabe o que é um chambinho, um danone, não sabe. É apresentado para essa criança. Então, o que acontece? A criança já vai formar um hábito alimentar, o paladar dela já vai ser formado através dessa primeira apresentação dos alimentos. E aí vai crescendo com hábitos também inadequados, tanto de alimentação, porque a cesta básica, por exemplo, não tem praticamente proteína. Verdade, não tem. Não tem. Então, farináceos, massa, maisena, arrozina, que é geralmente o que acontece. Ou fórmulas infantis. Gordura vegetal, óleo, né? São fórmulas infantis também, que hoje a indústria corre para que as fórmulas infantis se assemelhem ao leite materno, mas a grande maioria das crianças não tem acesso, né? E aí já acontece esse crescimento das crianças com obesidade e sobrepeso. E a baixa atividade física, porque hoje você vê muitas crianças na tela. Então, veja que transição. Baixa atividade física. Então, baixo gasto calórico. Condições alimentares desfavoráveis e ainda existe o fator genético ou programação fetal, que aí já seria assunto para outro podcast, né? Mas fica aí essa reflexão e também eu gosto muito de orientar um documentário no YouTube chamado Muito Além do Peso. Para quem tem crianças, adolescentes, não deixe de assistir. Então, deveria passar em rede nacional. É um documentário que não é tão recente, mas ele assim, tem uma densidade de informações que a gente consegue abrir, né, a mente de muitos pais para entender se realmente estão no caminho certo. Porque a base da criança e do adolescente de hoje vai ser um adulto, se não for tratado, se não for pego ali para ser cuidado, obeso ou com sobrepeso, com doenças crônicas. É verdade, é um problema de saúde complexo, a gente sabe, né, que não é tão fácil assim de resolver, mas eu acredito assim também que a gente tem visto um crescimento da conscientização em relação a isso, né? Até, claro, né, não em todas as classes sociais estão presentes, mas a gente vê, por exemplo, em várias escolas, né? Por exemplo, a cantina já mudou, sim, então já não oferece mais tanta fritura, isso, né? Aquelas coxinhas, cachorro-quente, essas coisas, então eles têm outras opções saudáveis. Mas eu noto também que muitas crianças já têm uma consciência mais elevada em relação a outras gerações. Porque, por exemplo, eu me lembro, eu pequeno, eu não pensava em nada disso. Tudo bem, a gente na minha geração também não tinha tanto esse problema, a gente ainda brincava muito, corria muito, não tinha telas, né? Então, a tela que tinha era a televisão, né? Exato. Que na época também que eu era pequeno não tinha televisão no quarto, era televisão na sala e no quarto do meu pai e da minha mãe, acabou. Sim. Então, tipo, você ainda brincava muito, você ainda socializava muito com outras crianças. Gastava energia. A gente vê que hoje em dia, principalmente depois da pandemia, mudou um pouco também essa socialização. E nas escolas, na minha época, não tinha nada disso. Então era coxinha, era refrigerante, era raspa-raspa, aquele da... corante, açúcar e um gelo extremamente duvidoso. Exatamente. Né? Então não tinha nada disso, mas não tinha crianças obesas. Exatamente. Ou tinha, mas poucas, era uma minoria. Toda a turma tinha um gordinho. De hoje em dia. O gordinho ali era exceção. Era exceção, exatamente. Hoje em dia é o contrário. Muita criança com sobrepeso ou obesa, né? E cada vez menos as crianças mais ativas a nível de atividade física e etc. Exatamente. Né? E aí isso é obviamente preocupante e é importante, na verdade, também a presença dos nutricionistas, né? Da classe muito forte isso. Na internet para levar informações, porque a área de vocês também ela muda muito
a nível de discurso e narrativa, tanto por fases, por épocas, como de pessoa. Hoje em dia, então, de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu até tinha comentado com você, eu tenho visto muitas publicações, vídeos e posts de nutricionistas falando em prol de uma Coca Zero, por exemplo. Né? Então a gente passou agora os últimos 20 anos falando que refrigerante era péssimo, não tome de jeito nenhum, é a pior coisa que você pode botar para dentro do seu organismo. E agora vem uns aí dizendo, não, olha, aquela Coca Zero não é tão mal assim. Aí vem com aquelas estatísticas de, não, esse Caramelo 4 para desenvolver câncer, você tem que tomar 30 litros de coca por dia, então não faz mal nenhum, e etc. Do mesmo jeito que teve uma época que se dizia, o ovo não aumenta o seu colesterol, aí agora não, o ovo é a melhor fonte de proteína que existe. Então muda o tempo todo e a gente fica às vezes sem saber, e aí eu como o quê? É importante que o nutricionista se coloque no mercado como um educador e tenha assim, segurança no que faz, no que fala, através dos estudos, embasamento científico e também da prática clínica. É muito importante. Então, quando você fala somente da Coca-Cola, destacando que ela não tem açúcar, destacando que o Caramelo 4, para você consumir, para ter um risco aí, para ter um efeito, a gente deveria consumir em grandes quantidades, mas a gente tem o ciclamato, a gente tem outros conservantes, tem uma combinação de fitoquímicos que a gente deveria consumir e a gente não está consumindo, dando espaço para esses alimentos industrializados, refinados, e aí acaba tirando o espaço de você ter uma educação nutricional, de comer uma comida de verdade para um alimento processado. O que é que tem acontecido? O que é para exceção está virando regra e o que é regra está virando exceção. Então, está tendo essa modificação, está invertendo. Então, assim, claro, a gente pensa na Coca Zero. Mas não tem açúcar, mas a gente tem que ver os outros conservantes que ali estão presentes. Como também, se a gente for pensar em uma estratégia de emagrecimento, mas o suco de laranja é super calórico, mas temos uma quantidade de vitaminas, minerais, que a gente apresenta ali naquele suco. Que não tem na Coca. Que não tem na Coca-Cola e que, inclusive, a gente pode estar estimulando o consumo de frutas in natura também. Por que não? Que, obviamente, é o melhor. Que é o melhor. É o ideal. Né? Então, quando a gente pensa aí nessa questão de educação nutricional, a gente tem que ter um bom senso. Né? Se é uma pessoa que, vamos dizer, tomaria 1 litro de Coca-Cola ou 2 normal por dia, como é que a gente pode minimizar os danos? A Coca Zero é melhor. A Coca Zero é melhor. A quantidade de açúcar menos que vai estar no organismo dele e de calorias. E de calorias. Eu tenho uma paciente recente que ela relatou para mim e o marido dela saiu em busca de comprar Coca-Cola em lata para ela ou KS, que foi o que a gente combinou. 0. Ele não encontrou. Para evitar de tomar 2 litros. Porque eu digo que também no acompanhamento o combinado não sai caro. Então, se a gente combinar, somos adultos, né? Vamos respeitar. Vamos combinar, então vamos cumprir. Aí a disciplina tem que entrar em ação. Mas tudo bem. O marido dela não encontrou Coca-Cola de lata nem KS. Ou seja, ele levou a de 2 litros para casa. E ela, infelizmente, tomou toda. Ou felizmente, não sei, para o ponto dela. Mas ela caiu em si. Não posso levar uma Coca de 2 litros para casa. Ela não tem maturidade para lidar com isso. Não tem. Pronto, é o meu caso com o pote do doce de leite. Eu não tenho maturidade, eu como ele todinho. Por isso que eu não compro. É melhor não comprar. Não pode. Eu escutei uma frase, não me lembro se foi um nutricionista ou se foi um educador físico, ele disse, não leve o inimigo para dentro de casa. Exatamente. No meu caso, o meu inimigo é o doce de leite. No caso dela, é a Coca-Cola. A Coca-Cola. E aí, um ponto também fundamental, que eu gosto de fazer essas orientações nutricionais. Não faça compra no supermercado com fome. Não vá com fome. Você vai acabar colocando, além do valor que a gente já falou, já citou, a gente tem também alimentos que não fazem parte da sua lista
você nem iria levar, mas por você estar com fome ali naquele momento, então o Exato. apelo O das estímulo, gôndolas, né? o estímulo, né, o Você visual, olha para aquilo dali você e já já está está salivando. pensando no que o doce de leite vai te O proporcionar. racional desliga, o emocional entra em ação. A ação Levou. por impulso, a dopamina, os outros neurotransmissores que os alimentos eles acabam estimulando, né, no nosso sistema nervoso central, entram todos em ação, né? A gente está aí com esse mundo divertidamente, né? A gente sabe que nosso corpo é totalmente regido por emoções e a alimentação faz parte disso. Então, tem que ter maturidade, tem que ter equilíbrio, fazer um acompanhamento que seja ideal. Qual é a melhor estratégia? É a que você consiga seguir, é a que você consiga dar conta. Não adianta eu me medir pela régua do outro. Então, a gente tem que trabalhar dessa forma. E combater sensacionalismos, terrorismo nutricional, que hoje em dia existe muito na internet, e profissionais que não são da área, não têm a vivência, não têm a prática clínica, mas acabam despejando aí algumas informações que confundem a população. Então, informação com credibilidade. O nutricionista é o profissional que deve estar preparado para até mesmo combater algumas fake news, Isso, a a desinformação. desinformação. Exatamente. Isso. Ótimo, ótimo. Então, a gente falou muita coisa interessante. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão nos assistindo agora que querem saber onde é que eu encontro Carolina, como é que eu posso entrar em contato com ela, marcar uma consulta. Fale, por favor, suas redes sociais e onde Maravilha. você atende. Então, meu Instagram é @NutriCarolinaHelena. Tem um consultório em Carpina, que fica a 47 quilômetros daqui de Recife, muito pertinho. E também no Empresarial Rio Mar Trade Center, na Torre 4. E também na modalidade online para todos os recantos, todos os lugares do Brasil, fora do Brasil também. Tem pacientes de diversas localidades. E a gente consegue um acompanhamento nutricional com nutrição e equilíbrio, com comida de verdade, com resultados além do cardápio. Então, ao longo desses mais de 10 anos aí na nutrição, foram milhares de vidas transformadas, né, através de prática clínica, também com a nutrição esportiva e sempre atendendo cada um de forma individual. É por isso que o nome do meu método de atendimento é Bionique. Seja único, que aqui você também é único, não somente no peso, mas também em todos os seus objetivos que você queira, a gente vai correr atrás para alcançar. Perfeito, muito obrigado, Carolina, Eu que né, pela agradeço sua pelo convite. participação aqui no Como Talk. Foi muito bom conversar com você, Legal. né? O tempo também passou voando Foi. aqui, foi uma conversa muito agradável. Agradeço também a você pela sua audiência, por estar aqui nos assistindo, e eu lhe aguardo no próximo Como Talk.